Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso sétimo seminário Pietro Baldi, da Escola de Jesus Cristo. Hoje, contando com a presença do nosso irmão, nosso amigo Júlio Damasceno, que vai nos falar sobre a atualidade, né? Os nossos problemas atuais, que, aliás, é um livro de Pietro Baldi, né? E como nós podemos abordar, né, pela filosofia que o Baldi trouxe, essa questão para o nosso entendimento. Então, antes de fazer uma oração, eu queria ler um trechinho do capítulo 1º do livro Evolução e Evangelho, para a gente fazer a nossa oração. Num regime de reciprocidade, numa sociedade organizada, próximo lhe retribuiria na mesma moeda, mas nas condições atuais, o próximo precisa pensar em primeiro lugar em si mesmo e não retribui nada. A posse e a posição social avançada constituem a base da estima e do valor de um indivíduo. O inimigo que vê a vítima se deixa espoliar, perdoando-lhe, aproveita-se largamente disso e a suga e pisa até fazê-la morrer. É próprio do homem, evangelicamente inerme, que os lobos vorazes mais o procurem, o farejem à distância e, uma vez em suas garras, não abandonem mais a presa. Para eles, esse é o banquete da vida, e a ele jamais renunciam. Vamos fazer uma oração. Agradecemos, Senhor, por contarmos com a presença do nosso irmão Júlio Damasceno, para falar para todos nós sobre a atualidade e a obra do professor Pietro Baldi. Que estes momentos sejam de melhoria da nossa capacidade de compreender, da nossa capacidade de sentir, da nossa capacidade de amar. Te agradecemos e pedimos a proteção para o nosso irmão nesta noite. Assim seja. Então, com a palavra, Júlio Damasceno, eu vou sair aqui. Boa noite a todos, nosso prezado Flávio, amigos da Escola Jesus Cristo, da querida Escola Jesus Cristo, né? Essa instituição que tem tanta relação, tanta relevância na história, né, do movimento baldiano no Brasil, a partir de seu fundador, Clóvis Tavares, a participação do nosso Chico, e que depois trouxe o Baldi, recebeu o Baldi e o auxiliou de tantos modos e meios, né? E que, por isso, tem a nossa eterna gratidão por essa contribuição maravilhosa e pelos exemplos todos que tem dado nesses seus quase 90 anos de existência. Então, a nossa primeira manifestação é de gratidão, de reconhecimento ao prezado Flávio, a todos os companheiros da Escola de Jesus Cristo, e que Jesus, né, nos inspire, nos ampare, que possamos bem aproveitar esses momentos, né? Celebrando mais um aniversário de Ubaldi, que nasceu em 18 de agosto de 1886, como sabemos. Deixa eu pegar aqui o meu material. Vamos aqui tentar de novo. Pronto.
Bom, nós reunimos aqui, tá vendo? Nós reunimos aqui dois temas, né? A conversa que eu tive aqui com o nosso prezado Flávio é que ele gostaria de uma abordagem sobre os problemas atuais, né? Nossos, do dia, do momento presente, contemporâneos mesmo. E um instantinho, assim. E nós selecionamos, a partir da própria sugestão do nosso Flávio, dois temas que chamam a atenção de todos nós e que são muito relevantes e graves na atualidade. E o segundo, o da polarização política, esquerda, direita, né? Em todas as suas manifestações, tanto nacionais quanto internacionais, né? E nós gostamos muito da sugestão do Flávio, por entender que esses temas realmente traduzem ou expressam com muita propriedade o nosso momento atual, tanto no aspecto social e tecnológico, quanto na esfera política, e que seria uma boa oportunidade nós podermos conversar sobre esses temas à luz do pensamento baldiano, nesse momento em que celebramos, né, mais um aniversário de Ubaldi. Nós, seguindo essa sugestão, nós decidimos dividir a nossa agenda, esse momento de conversa, em duas metades. A primeira dedicada à questão da hipertrofia tecnológica e a segunda relativa à polarização política. Então, sem mais delongas, como diria o nosso Newton, vamos avançar. Eu gostaria de esclarecer àqueles que nos prestigiam, né, com sua atenção, com seu tempo, que uma das características essenciais do pensamento baldiano, da obra de Ubaldi, é a sua visão sistêmica, é a capacidade de, a partir do sistema conceitual que ele desenvolveu, poder analisar todo fenômeno, por menor ou por maior que seja, dentro de uma visão integrada do todo, relacionando os fenômenos entre si, de forma a nós podermos compreender a todos eles de uma maneira completa, abrangente e aprofundada. Então, nós vamos tentar, dentro do tempo que nos foi concedido, que nos é disponível, né, trazer essa visão sistêmica para o nosso estudo desses dois temas. E outra característica notável, marcante, muito típica da obra ubaldiana é a sua visão de universalidade e imparcialidade. É não entrar, digamos assim, no que ele se concentra no estudo do fenômeno em si, ele se desagrega, se desapega de todas as expressões de partidarismos e opiniões humanas e também, do mesmo modo, das suas controvérsias, das suas diferenças, né, do seu sectarismo. E nós estamos também muito impregnados dessa forma de pensar e tentamos, assim, proceder, principalmente nos estudos, né, na compreensão dos fenômenos e também sociais. Então, essas duas características da obra ubaldiana, a sua visão sistêmica e a sua preocupação com universalidade e imparcialidade, serão também tônica
desse nosso estudo nas duas vertentes, nos dois temas que aqui abordaremos. Feito esse introito, podemos entrar diretamente aqui na questão da hipertrofia tecnológica. O que nós reunimos sobre isso? Primeiro, o sistema de Ubaldi, a obra ubaldiana, vamos dizer assim, para não confundir com o sistema, que é uma expressão que ele usa muito, né, referindo-se à criação universal, mas a obra ubaldiana, ela tem uma abrangência muito grande. Ela consegue combinar abrangência e profundidade de uma maneira única. E dentro das diversas áreas do pensamento que são cobertas pela obra de Ubaldi, se insere a da epistemologia. Epistemologia é a teoria do conhecimento. A obra ubaldiana tem uma teoria do conhecimento. E antes de falar de inteligência artificial, digamos assim, como mecanização de faculdades de racionalização e análise que antes eram exclusivas do ser humano, né, de nós todos, na condição humana, é importante nós revisitarmos alguns dos conceitos, um breve resumo dessa epistemologia ubaldiana, porque eles serão muito úteis para a compreensão desse estágio que nós estamos vivendo, do progresso da ciência, ao ponto de começar a desenvolver esses mecanismos de inteligência artificial, que têm riquíssimas possibilidades, combinadas com altíssimos riscos, né, como veremos, e que demandam um cuidado, uma maturidade, um bom senso e uma cooperação internacional do mais alto nível para que seja bem empregado e não incorra em abusos diversos, como nós temos tido em outros grandes passos do progresso humano, por exemplo, na questão da tecnologia nuclear, né? Que pode ser tão proveitosa na área médica, na área de energia urbana, né? Em tantas frentes de progresso, mas que também leva, e sabemos todos, a produção de armamentos seríssimos, poderosíssimos, capazes de aniquilar a própria civilização, né? Então, a inteligência artificial se insere dentro desse conjunto de conquistas preciosas, com imenso potencial, mas igualmente com grandes riscos. Mas vamos ver primeiro alguns conceitos básicos dessa epistemologia ubaldiana, para depois nós, então, nos debruçarmos sobre essa questão da hipertrofia tecnológica com uma análise em especial da inteligência artificial, né? Vamos lá. Logo no capítulo 2 da Grande Síntese, o Ubaldi, ou sua voz, né, nos diz que o estudo das ciências psíquicas é o mais importante que podeis fazer hoje. E é o primeiro recado, né, que ele passa quando nós estamos falando sobre a teoria do conhecimento e estamos buscando na inteligência artificial uma ferramenta mecânica, digital, uma programação especial, né, de computadores para aumentar a capacidade de cognição, de racionalização, a capacidade de análise e estudo de problemas diversos com o recurso dessa ferramenta, vale a pena lembrar logo de início que
a obra de Ubaldi inteira é uma demonstração inequívoca, potentosa e grandiosa de 1001 recursos de que a humanidade dispõe para o progresso da ciência, para o avanço do conhecimento em si mesmo, na sua própria mente, na sua própria psique, no seu próprio psiquismo. E que o contentamento ou a limitação da utilização dos recursos do nosso psiquismo apenas na razão é um desperdício de oportunidade e de talentos que nós temos, por exemplo, com a intuição. Só para dar um exemplo rápido aqui, instantâneo, na abertura da nossa conversa, de um recurso precioso que pode e deve ser desenvolvido de forma adequada, apropriada, sistemática, e que nos leva à possibilidade de entender e nos aprofundar em 1001 assuntos diferentes de uma forma ainda não explorada, e que está ao nosso alcance, ao alcance de nós todos, se houver a pesquisa, o estudo, a sistematização da exploração desse recurso da forma recomendada na obra ubaldiana. Então, há toda uma janela, uma fronteira de estudo a ser explorada no estudo das ciências psíquicas, e que pode, e certamente será, o Ubaldi tem essa previsão, uma das maiores revoluções no progresso das ciências e do conhecimento humano, mas a partir não de uma solução mecânica, mas do melhor e do bom aproveitamento dos recursos psíquicos de que nós dispomos na intimidade do nosso ser e que aguardam, né, adormecidos, latentes, como potencialidades, né, como uma das expressões do reino de Deus que está dentro de nós. Então, esse é um primeiro alerta que vamos fazer. E quando, ainda nesse capítulo 2º da Grande Síntese, sua voz começa a trazer os primeiros conceitos, as primeiras ideias sobre esse potencial que nós temos latente, e ela nos fala da nossa consciência, da distinção que é necessária, que é importante se fazer entre a nossa consciência clara e exterior, que é essa consciência que nós nos servimos para o dia a dia, para a administração da vida pessoal, financeira, social, exterior, né? Corriqueira, e uma consciência profunda, interior, latente, que nós temos dentro de nós mesmos, adormecida, e que é nesta parte do nosso eu, e aí a figura traz a ideia do iceberg, né? Que tem sempre uma pequena porção da sua estrutura acima do nível d'água e a maior parte dela submersa, como uma boa figura para traduzir esse potencial guardado da nossa mente, mas é o primeiro alerta que sua voz faz nesse sentido. Nós precisamos nos aprofundar e aprender a nos servir dessa consciência interior e profunda, porque é nela que estão depositados os mais valiosos recursos da nossa psique e que poderão nos trazer uma grande revolução do conhecimento, muito maior e muito melhor do que a simples mecanização das nossas capacidades analíticas e racionais, né, como estamos a fazer agora. E um alerta muito, muito interessante também é que a manifestação dessa psique mais profunda,
desse potencial oculto, guardado, latente, ela, pelo amadurecimento biológico em que nós nos encontramos hoje, na madureza dos tempos, né, ela está próxima de acontecer. Essa superintelectualização que nós temos experimentado, essa infinidade de estímulos psíquicos na forma das múltiplas telas, da informação através da imagem, do som, da leitura, de tantas formas e meios diferentes, ela é um dos prenúncios, é uma das etapas que, digamos assim, apontam um amadurecimento psíquico e do nosso sistema nervoso que vai facilitar a manifestação dessa consciência mais profunda e latente. Então, que nós estamos confirmando lá a profecia de Joel, né, de que os velhos terão os sonhos, os jovens profetizarão, né? Nós estamos na época em que essas coisas acontecerão, em que, por natural maturação biológica, essa psique mais profunda há de se manifestar e nos trazer uma sensibilidade espiritual mais aflorada, mais presente, mais universal e natural, pelo fato de ser biológica, como produto mesmo da evolução. Então, é uma excelente notícia, nós estamos às vésperas dessa manifestação. Claro que, quando se trata de evolução biológica, nós sempre falamos em ciclos lentos, não estamos dizendo que vai ser amanhã, mas está próxima dentro dessa visão biológica, desses ciclos, desses saltos que de tempo em tempo, de quando em vez, ocorrem na nossa biologia, nos trazendo e despertando valores que estavam adormecidos, aguardando a sua vez de vir à tona. Então, estamos nos aproximando no momento em que essa espiritualização mais intensa há de se manifestar, de aflorar em nós. Eu trouxe aí essa imagem da lagarta se transformando em borboleta como uma analogia desse processo em que as duas consciências, a latente e a de superfície, aos poucos se fundem, se aproximam, se integram, muito dentro daquele processo de individuação a que Jung se refere, né, dessa fusão de consciente e inconsciente. Essa fusão, essa mesclagem, o despertamento dessa consciência interior vai nos levar realmente a um patamar de humanidade, de sensibilidade, de compreensão completamente dilatados. E essa questão é tão relevante que sua voz promete se aprofundar mais adiante nessa questão e cumpre essa promessa. Nós estamos aqui ainda no capítulo 2 da Grande Síntese. Nós vamos ver que, pouco à frente, no volume A Ascese Mística, que é de 1939, né, nos seus capítulos 19 e 20, aí sim, com mais calma, com mais espaço disponível, e desenvolvendo aquilo que já foi antecipado e, digamos assim, proposto lá na Grande Síntese, o Baldi desenvolve no volume Ascese Mística a teoria do superconsciente, do consciente, do subconsciente, antecipando em alguns anos aquela imagem também muito feliz da casa mental, que consta, se não me engano, no capítulo 4 do volume No Mundo Maior, de André Luiz, da coleção André Luiz, e recebida pelo nosso querido Chico, sempre ele, Xavier, né? Em que começa a se conceituar e, digamos assim, detalhar o conhecimento dessa tal consciência latente que foi referida lá na Grande Síntese.
Então, por esses capítulos, nós começamos a conhecer e a compreender a estrutura da nossa psique, a estrutura do nosso psiquismo, compreendendo, então, que nós temos o nosso subconsciente como o grande armazém das experiências e dos instintos pregressos, aqueles que já se consolidaram ao longo das vidas sucessivas, desde os reinos mineral, vegetal, animal, até atingir a condição hominal. Toda essa bagagem está acumulada no nosso subconsciente. A nossa consciência de superfície, como você a denominou sua voz lá na grande síntese, é aquilo que nós chamamos consciente, e a ciência também assim o denomina, que é essa fração de consciência que nós alocamos e temos disponível para essa existência, para o uso do dia a dia, para essa aprendizagem mais atual que nós fazemos na vida presente, e o superconsciente, que é, digamos assim, o armazém perdão, das nossas capacidades futuras, das nossas potencialidades, é onde nós temos o nosso sagrado, o nosso divino, o nosso self, o nosso Cristo imanente, o nosso Deus, né, interno, todos esses valores sagrados, ocultos e valiosos, a pérola do fundo do oceano, na imagem proposta pelo Cristo, aquele tesouro colocado enterrado no terreno, né? O reino de Deus em nós, o armazém das nossas potencialidades, o futuro que dia a dia em nós se revela, que se manifesta e que, através da vida, das experiências que a vida nos traz, boas ou mais, entre aspas, né? Todos os impulsos, digamos assim, as oportunidades que nós temos de aprendizado de toda a natureza vão sucessivamente, suavemente, despertando essa superconsciência, despertando em nós essas qualidades adormecidas em razão da queda espiritual, né? Daí o ensino de Platão, que é aprender, é recordar, de tal modo que nós temos um processo dinâmico em que as aprendizagens atuais vão se fixando no subconsciente e, ao mesmo tempo, que as experiências diversas e os impulsos e os elementos, as vivências que nós temos no presente vão despertando progressivamente esse superconsciente que tem as nossas qualidades latentes, futuras, que pouco a pouco vem à tona, né? Daí a frase de Paulo também lá aos Tessalonicenses: desperta tu que dormes, levanta tu que estás morto e o Cristo te iluminará, né? É exatamente isso, esse processo de despertar da própria alma, da própria espiritualidade que pouco a pouco se revela. Muito bem, o Baldi detalha esse progresso desde lá da energia, depois da matéria, depois passando para a energia, até atingir a condição de espírito, e dentro dessa condição de espírito, a evolução da nossa psique, passando por diversas fases. E é aí, propriamente, que mais nos interessa compreender. Desde o momento em que nós atingimos os primeiros patamares de consciência, ainda lá no reino animal, vamos dizer assim, nós já atingimos um tipo de consciência que ele denomina como consciência sensória. E que, num certo sentido, pode ser também, ela está presente também no ser humano, nós temos essa consciência sensória,
Mas nós já evoluímos, já atingimos a consciência racional analítica em diferentes patamares. O Einstein, né, certamente tem essa consciência racional analítica profundamente estabelecida, consolidada, um Balde, os grandes gênios, Newton, né, tem essa capacidade super dilatada, desenvolvida. Nós estamos num patamar aqui intermediário, né? Mas essa consciência sensória continua presente, elas vão se acumulando, vão se completando sucessivamente. O próximo passo da nossa psique, o caminho, o próximo estágio dessa consciência latente ou adormecida, né, que está por despertar, é a consciência intuitivo-sintética. Exatamente a intuição, não na forma desses lampejos que nós temos de vez em quando, dizendo, puxa, entendi esse negócio sem pensar. Ou a frase atribuída a Einstein, né? Penso 99 vezes num assunto e não consigo resolver. Paro de pensar uma única vez e eis que a solução me aparece. Então, não nos referimos aqui a esses lampejos momentâneos de intuição. Nós, e o Balde explica isso muito bem nesse volume A Ascese Mística, né? Nos referimos aqui a um estágio superior de progresso psíquico em que essa capacidade se estabiliza. Se estabiliza e com ela se manifestam capacidades que hoje nós não temos. Elas estão ainda adormecidas para a grande maioria da humanidade. E que o Balde nos revelou e construiu a sua obra a partir dela, né? Que é essa sensibilização psíquica que o torna capaz de perceber nos fenômenos a lei que os rege. Hoje os cientistas dizem isso, né? Que todos os fenômenos eles têm trazem em si mesmo a lei que os dirige. Nós temos, assim como temos lá os quanta, né? Os minúsculos pedaços de energia em tudo que em tudo que há, nós temos também uma espécie de um quid de informação que é o último substrato de tudo que existe. Nós podemos compará-lo a um programa de computador. Você hoje vai utilizar uma impressora 3D, você programa lá a impressora e ela gera uma forma qualquer a partir daquela programação que você fez. Tudo que existe, diz-nos hoje, felizmente, a ciência, tem também esse quid de informação, no dizer de David Bohm, essa ordem implicada, essa presença do pensamento divino, da lei divina, que se exterioriza, se manifesta em cada pedaço da criação. O Balde desenvolveu uma sensibilidade tal que lhe permitia ter acesso a esse pensamento interior de cada fenômeno e, através desse meio, que não depende de livros, não depende de pensamento racional, analítico, mas fundamentalmente de profunda sensibilidade psíquica, captar, sentir, perceber de um modo especial, como se fosse um fenômeno de psicometria, para nos servirmos de uma referência mais próxima nossa, seria essa epispsicometria, né? essa psicometria do conhecimento, da lei que se guarda, oculta dentro ou por trás de cada fenômeno. E é um modo revolucionário, né, de compreender a vida, de perceber a vida, perceber os fenômenos muito além de qualquer inteligência artificial
de mecanização racional analítica que se possa imaginar. Nós estamos falando aqui de água e vinho, né? E essa percepção direta do fenômeno, que é, por exemplo, toda a grande síntese, a obra, o volume, a grande síntese, foi escrito a partir dessa técnica, dessa sensibilidade aflorada e desenvolvida do professor Ubaldi, e depois todo o restante da sua obra é o desdobramento, o desenvolvimento e o amadurecimento dessa possibilidade. Então, esse é o nosso estágio, o próximo estágio, e que pode e deve ser muito desenvolvido, aí, o tal estudo das ciências psíquicas, porque essas capacidades, como elas estão latentes, mas estão presentes dentro de nós, elas podem ser desenvolvidas e cultivadas e experimentadas e, digamos assim, aplicadas de forma útil para o progresso da ciência e do conhecimento. Além dela, existe o místico unitário, que é um outro estágio, por exemplo, o estágio, né, que leva ao crístico, né, que seria talvez um estágio de Francisco de Assis, alguma coisa assim, e depois um plano inexplorado, que aí sim seria o plano crístico, aquele plano que nós não temos ainda nem capacidade de compreender, de nomear, né, e que fica nesse terreno ali do inexplorado mesmo, aguardando a nossa compreensão futura, né? E aqui a ligação que o Ubaldi faz entre o nível evolutivo e a questão do conhecimento. E aí nós fechamos ou amarramos, nesse breve resumo, a relação entre as duas coisas, entre evolução e conhecimento. Diz ele, é a evolução do espírito que traça e supera os limites do conhecimento. As diferentes fases da evolução espiritual correspondem a diversos graus de conhecimento e diferentes aproximações de revelação da verdade. Então, esses estágios a que nós nos referimos anteriormente, eles correspondem a estágios evolutivos. E, conforme o grau evolutivo alcançado, o modo de aprender ou de apreender o mundo, se modificam. E o desenvolvimento dessa capacidade nervosa, dessa sensibilidade psíquica, que nos reconecta com o todo e com os fenômenos do todo, nos potencializa 1001 conquistas na área do conhecimento, às quais nós não temos acesso enquanto estamos presos na lama da racionalidade analítica. É preciso voar, é preciso desenvolver asas, né? Como a lagarta, deixar o chão e prospectar o ar e desenvolver novas capacidades para poder atingir as grandes questões do conhecimento, o entendimento das maiores questões da humanidade. Elas todas estão guardadas para esse ulterior estágio psíquico, que está na fronteira, que está próximo, mas que nós não atingimos ainda e que tem grande relação com o fator moral. Esse é outro aspecto que o Ubaldi nos chama a atenção. Ele não chega de qualquer forma, ele tem uma vinculação. Então, o Ubaldi, no volume História de um Homem, ele propõe essa divisão, esses 3 grandes estágios biológicos do nosso amadurecimento moral, né? O involuído, que tem a psicologia da força, o civilizado, que é o nosso atual, que tem a psicologia da astúcia, e o evoluído, que tem a psicologia da honestidade, que é o estágio ao qual nós nos dirigimos, né? O nosso próximo passo. E esse estágio nosso atual da psicologia da astúcia, ele representa uma barreira intransponível para aquele amadurecimento psíquico, para o florescimento daquele mais avançado estágio da nossa psique intuitivo-sintético, né?
E nós precisamos compreender isso. E precisamos realmente evoluir na direção da honestidade, da transparência, de modos mais positivos de vida e de pensamento e de existência para poder alcançá-lo. Então, há aí uma barreira muito importante nesse sentido e que precisa ser vencida. Então, esse fator moral, ele é determinante para esse instante exato que nós estamos vivendo na nossa história. Diz o Baldi, dispondes hoje com os meios mecânicos fornecidos pela ciência, com os segredos que tem sabido arrancar a natureza, de muito maior potência de ação que no passado. Potência que requer de vós que a manejais uma sabedoria muito maior. Então, eu botei aqui a figura da espada de Damocles, aquela espada que fica sobre a cabeça, para dizer, olha, nós podemos ter nesses avanços da mecanização, do progresso da ciência, maravilhas mil, mas também podemos ter uma destruição absurda, monumental, se nós não soubermos utilizar bem esses recursos. Esse alerta o Baldi faz em 1954, no volume Profecias. Nós achamos um trechinho aqui muito ligado a essa questão da mecanização, das máquinas, que não cita especialmente a inteligência artificial, mas que está muito ligado e que nós trouxemos para completar essa primeira parte aqui da nossa conversa. O homem já se arrisca a ser dominado pela máquina. Ele corre o risco de que este novo ser, criado por suas próprias mãos, tome predomínio sobre ele, não como simples simbiose de convivente, mas a máquina como dona e o homem como seu criado. O Baldi antecipa um pouco daquela obra de Arthur Clarke, 2001, Odisseia no Espaço, mostrando o risco do abuso da máquina, da superação dessa relação de homem e máquina, ao ponto dela nos dominar, de ocupar um espaço e um controle sobre nossas vidas, além do desejado. Diz ele, o homem quer ser dono da máquina, mas o dono não deve ser o eu inferior, material, egoísta e involuído do homem, mas sim o seu espírito, para atingir fins espirituais superiores. Diferença cheia de consequências, porque se não fizermos assim, um instrumento máquina, em lugar de criado, revoltar-se-á contra seu dono que o criou, e que não sabe dominá-lo para os fins a que se destinou e que a vida exige. A máquina acabará, assim, por escravizar ela mesma o dono que abdicou dos seus poderes de direção. Diz mais, se o homem não souber reagir, dominando espiritualmente os seus novos poderes, ele ficará preso às suas novas exigências mecânicas e tanto mais ele se deixe prender, tanto menos será para ele possível desprender-se e voltar a ser o Senhor. Hoje, crianças, por exemplo, têm dificuldade de caligrafia por aprender a ler muito cedo, começar o uso das telas, das máquinas. O risco que isso representa, e que hoje cada vez mais se discute, a faixa etária para o acesso às diversas telas na infância, para não comprometer o desenvolvimento de faculdades cognitivas importantes, por exemplo, como a sintonia fina, da habilidade mecânica, táctil, por exemplo, quando você aprende a escrever, caligrafia, essa coisa toda, a chamada leitura profunda, que é a leitura que o livro propicia e que as telas não favorecem. Então, uma série de capacidades cognitivas importantes nesse sentido. Diz o Baldi, a máquina não é vida e não ascende sozinha. Ela é só um espelho da inteligência do homem que lhe deu a vida. Ele pode fazê-la funcionar em harmonia com a ordem universal
Então, a vida a sustentará. Mas o homem que é livre poderá fazê-la funcionar também contra esta ordem, e então a vida destruirá a máquina. E pode também nos levar a um processo de pesadas penalizações pelo abuso da máquina. Nós temos hoje um risco permanente na questão das armas nucleares. Temos que orar muito, muito, muito e pedir muito a Deus que nos proteja de um abuso, né, de um uso nefasto, maldoso dessa possibilidade, no momento em que o nosso mundo vive crises tão sérias de natureza política, né? A conclusão dessas afirmações é que, pela sua própria natureza, diz o Baldi, a nossa civilização mecânica sempre mais propende para a suspensão dos seus valores morais, que, ao contrário, deveriam ser os dirigentes, e tende a regredir, por conseguinte, à autodestruição, porque a vida elimina tudo que opera contra ela. Então, esse é um alerta fortíssimo. A inteligência artificial digamos assim, talvez o produto mais refinado da nossa civilização mecanicista, mas também hedonista e egoísta e materialista. E, por essa razão, por ser a fina flor da nossa civilização, mas, ao mesmo tempo, trazer a marca que a caracteriza e os males de que padece, ela, se for mal empregada, a inteligência artificial, ela pode, combinada com esses recursos de armamentistas e militares e desse tipo de coisa, ela pode trazer consequências gravíssimas, danosas até o limite do nefasto para a nossa civilização. Ao mesmo tempo em que, se for bem empregada, ela pode trazer benefícios mil e maravilhosos para a nossa medicina, para a nossa ciência, para o bem-estar da população em geral, que, digamos assim, deveria ser o seu propósito, a intenção de uso, a sua principal aplicação. Então, esse é um alerta que fica, né, como conclusão aqui da primeira parte da nossa conversa e que nos leva imediatamente, aqui eu fiz a menção ao filme, né? O Baldi antecipa um pouco esse conflito da máquina com o homem, né? Espero que não cheguemos a tanto, mas fico alerta. Mas essa questão moral nos leva imediatamente para a questão do poder e para a questão dessa polarização política que nós vivemos hoje tão intensamente e que precisa também ser analisada com vagar, com lucidez, com clareza e com essa visão sistêmica que o Baldi nos traz, né? Nós não vamos aqui, falando de política e falando de poder, nós não vamos entrar em pessoas e partidos e não vamos nos referir, né, a casos específicos, a causas e a ideias. Nós vamos tentar seguir sempre a orientação baldiana de analisar e nos prender aos fenômenos biológicos em si, às leis universais, para ver se eles nos ajudam a compreender melhor a nossa vida, o nosso dia a dia e o momento que nós estamos vivendo. Então, lembrando alguns conceitos importantes da obra baldiana para a compreensão dessa questão do poder e dessa polarização política que nós vivemos hoje, o primeiro conceito fundamental a ser resgatado, né, na obra de Baldi é o da criação original. E o Baldi nos diz lá em Deus Universo, capítulo 9, né? A primeira criação de espíritos foi um estado orgânico perfeito. Orgânico que significa, nos leva à ideia de organicidade, de complementariedade perfeita, de organismo. Nós somos irmãos. Nós fomos criados não em série, no sentido de repetição, como se
Deus tivesse uma fórmula perfeita, né, do seu anjo perfeito, e tivesse depois nos produzido em série como cópias de uma matriz da perfeição. Nós fomos criados complementares, onde cada um de nós tem um papel na criação, no todo, na vida universal. E todos nós dependemos de todos. Então, esse é um conceito fundamental. Nós não podemos abrir mão de ninguém. Para que o grande quebra-cabeças se componha e que, ao final da sua composição, a luz se acenda e as peças brilhem na felicidade que se deseja, naquela felicidade eterna, total, absoluta, é fundamental, é indispensável que todos participem dela. A felicidade é uma conquista coletiva. Para que seja eterna e absoluta, ela precisa ter a participação de todos, de modo eterno e completo, para que ela assim seja. Então, esse é um primeiro conceito essencial da obra baldiana. O segundo conceito é de que a criação original tem também uma hierarquia. Ou seja, há nela uma estrutura de poder. E aí você pode perguntar, mas, Júlio, como é que eu vou entender essa hierarquia do sistema? Gente, ela está na natureza. Olha essa frase de Ubaldi, né? A natureza age de acordo com esquemas simples e constantes. Então, olha a ideia da árvore, a imagem da árvore. O caule mais denso, mais forte, maior, é o sustentáculo de todos. E depois os ramos mais leves, mais sutis, vão se desmembrando em estruturas menores, né? É o conceito do evangelho. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Essa é a hierarquia do sistema. Deus, que é o caule central, que é a raiz, o eixo essencial do sistema, depois, né, se multiplica, se organiza em miríades de divisões e complementos, que somos nós, que somos as criaturas, mas dentro de uma estrutura hierárquica, onde cada parte sustenta e colabora com a que lhe sucede. E essa estrutura que hoje em dia se chama de redarquia, hierarquia em rede, né? Que é a característica do sistema, que é completamente oposta, observem a figura aqui desse organograma, dessa hierarquia subvertida, emborcada, invertida, né? Do antissistema, do universo em que nós vivemos. É como se nós tivéssemos a árvore ao contrário. Percebe? Onde a cabeça está no topo, se servindo, explorando, digamos assim, sugando as capacidades e as propriedades das estruturas que estão abaixo, das que estão ao seu serviço. Então, é um emborcamento perfeito, tão estranho quanto ter uma árvore de cabeça para baixo, é essa estrutura das organizações típicas humanas, onde os superiores se servem, literalmente, das capacidades de seus subordinados, etc., mas muito no sentido de exploração, de aproveitamento dos recursos e não de suporte, de serviço, de florescimento das capacidades daqueles que estão dentro da sua estrutura, né? Então, essa é uma diferença fundamental na estrutura de poder do sistema e do antissistema. Outro conceito muito importante, rapidamente aqui da obra de Ubaldi, é que o social é visto e entendido como parte do fenômeno da evolução biológica. Dentro do princípio das unidades coletivas, unidades maiores se integram em unidades maiores que, por sua vez, se associam a unidades maiores ainda.
e unidades menores são constituídas de outras unidades ainda menores, que, por sua vez, se constituem de unidades menores ainda. Então, essa lei das unidades coletivas, ela se manifesta do átomo, a molécula, a célula, o tecido, o órgão, o indivíduo e depois a sociedade. E esse entendimento desse contínuo, né, ele faz com que nós possamos perceber que as leis que se aplicam no âmbito da matéria inorgânica e depois na própria matéria orgânica se refletem, se reproduzem também nos fenômenos sociais. E esse princípio de analogia nos permite compreender de uma forma muito interessante os fenômenos da vida em sociedade de uma forma que, de outro modo, não é possível. Aí você cai no casuísmo, nas interpretações personalistas, sem um fio condutor que permita a compreensão do social dentro de uma estrutura mais sólida, mais consistente. Então, esse é um conceito, o social, visto como fenômeno biológico, é outro conceito muito importante da obra baldiana e que nós vamos nos servir aqui. E, dentro desse mesmo princípio, a curva fenomênica, né, a trajetória típica dos fenômenos sociais segue a trajetória típica dos fenômenos universais, que é a espiral. Avança 3, recua 2, avança 3, recua 2, e isso nos ajuda também a compreender muitos dos aparentes retrocessos que nós temos no progresso social e que são naturais, fazem parte do amadurecimento dos fenômenos, conforme nós verificamos lá em A Grande Síntese, né? Então, é outro conceito que vai ser muito importante. Outro que é fundamental é o princípio da dualidade, ou lei da dualidade. Aqui nós temos diversos exemplos, né? O yin, yang, vida, morte, dia, noite, macho e fêmea, bem e mal, matéria, espírito, ação e reação. Essa lei de dualidade a encontrais em toda parte, diz sua voz. Cada unidade é dupla e move-se entre dois extremos, que são seus dois polos. Isso tem relação total, está lá no capítulo 39 da Grande Síntese, com esse momento de polarização que nós estamos vivendo. O princípio da dualidade. Então, ele é natural. A polarização e até o acirramento da polarização do jeito que nós estamos vivendo, que prenuncia o momento de transformação, ele faz parte das leis da natureza. E é importante nós compreendermos isso. Em que ele resulta? No princípio da trindade. Diz sua voz, lá em Nova Civilização, no terceiro milênio, né? Do antagonismo e da fusão nasce um terceiro termo, é tese, antítese e síntese. É novo ser, terceiro elemento, filho do binômio pai e mãe e da íntima oscilação dessa unidade dualística. Então, isso é lei da natureza. E aí, por isso que é importante a gente resgatar esses conceitos para analisar qualquer fenômeno, né? Então, quando nós estamos falando de polarização, nós estamos falando do princípio da dualidade, que é natural, que é da lei da natureza. E mesmo esse acirramento da polarização, essas paixões, esse agravamento, né, esse aumento de temperatura que nós estamos vivendo, também faz parte do processo. Mas significa que ele está chegando no seu ápice, que a melhor parte de cada elemento, de cada metade será aproveitada na construção de alguma coisa nova que está por surgir, que será filha, digamos assim, desse combate, desse embate, dessa troca de ideias e opiniões, por mais acirrado que seja, né? E até em conflitos, às vezes bélicos, de parte a parte, que resultam depois num novo amálgama, numa nova combinação das propriedades daquelas civilizações, numa construção maior do porvir, né? E, finalmente, os tais níveis evolutivos que nós já vimos no bloco anterior, evoluído, civilizado e evoluído,
o primeiro com a psique da força e da selvageria, o crime e a guerra, o segundo da astúcia, que se serve do manto da legalidade, do direito, para obter seus fins, né? E o terceiro evoluído, que é o da retidão, da liberdade, da consciência, com consciência, que é o estágio que nós nos dirigimos. Com base nesses conceitos, nós podemos, então, fazer a nossa análise da questão da polarização política, né? O involuído é o tipo das ditaduras e dos imperialismos, é a psicologia da força e da violência. A opinião daquele grupo político prevalece através da força, de guerras civis internas, da imposição da sua opinião através da força e de uma tentativa de legitimação por esse meio. É o pior caminho. É o mais atrasado, é o mais selvagem e o de menor efetividade, porque aquele que vence pela espada há de perecer pela espada. E aqueles que vencem por esse modo sempre têm um destino lá de Napoleão, ou o destino lá do terror da Revolução Francesa, né? Não tem outro caminho, é um karma que se cria de imediato pelo abuso da força, o abuso do poder por esse meio. O nosso modo atual é o da democracia, o chamado civilizado, com o predomínio da astúcia, onde a característica principal é do engodo, é do engano, onde se vende o céu para entregar o inferno, né? Onde se vende o bem de todos para obter o bem próprio, ou do seu partido, ou do seu grupo, da sua religião, qualquer que seja. Nós vivemos hoje esse patamar, é duro dizer, mas nós estamos vivendo nele. E sem constrangimentos, né? Nossa civilização é a civilização da mentira. Agora, o fake news, né? As notícias mentirosas. Nós criamos uma indústria da mentira. Nós nos locupletamos, né? Locupletamos todos na mentira, né? na ilusão, na aparência, na cultura da aparência. E aquilo que nos parece grande vantagem e grande benefício, normalmente termina mal também, com resultados de curto prazo. A toda ilusão sucede uma desilusão, a um reino de mentira finalmente é substituído pelo reino da verdade, porque a verdade, no final, sempre aparece. Aquela história de que ninguém engana todo mundo o tempo inteiro, né? É uma lei da natureza e ela se manifesta dos mais variados modos no nosso dia a dia. E nesse modo dessa civilização da astúcia que nós criamos e que precisamos também superar. E, finalmente, vem o reino devoluído da aristocracia do espírito, da honestidade, que é aquela casa construída sobre a rocha, na figura proposta por Jesus sobre o Evangelho, não é a casa construída sobre areia e que, portanto, é sólida, é perene, é eterna, vem para ficar, são as palavras que não perecem, são as civilizações do futuro, os mansos e os pacíficos que herdarão a terra, né? Os pobres de espírito, os humildes, os simples de coração, que vão construir a civilização na base da honestidade, da transparência, da verdadeira democracia, né? Onde todos terão espaço, com o seu respeito assegurado, pelo advento de novos valores, né? Diz o Baldi, em Profecias, uma conversa muito franca sobre os limites e os destinos da nossa civilização, que as gerações do futuro olharão a nossa com vergonha, né? As novas gerações olharão com vergonha o homem atual, porque nós nos acomodamos nessa civilização da mentira, né? Nós tratamos de excelência mentiroso, muitas vezes, e isso nas empresas, isso na vida social, na vida política, na carreira profissional,
em que nos acomodamos diante dos conchavos, nos interesses para conseguir a promoção, a carreira, e as pessoas chegam depois em casa tranquilas e vivemos assim, né? E nos habituamos a esse modo de ser. Então, em Profecia e Problemas Atuais, são 2 volumes que o Baldi trata muito sobre isso, ele diz: é inútil iludir-se acreditando em ideologias. Se quisermos caminhar em terreno sólido, temos que ater-nos às leis biológicas. Só os ingênuos podem acreditar no que dizem os astutos. E nós estamos na civilização da astúcia, na civilização da mentira, dos sepulcros caiados, né, na figura do Evangelho. Em geral, procura-se convencer que a virtude está toda no próprio grupo e que os vícios e defeitos estão todos no grupo rival. Nós vemos isso o tempo inteiro. Nos jornais, na imprensa, na televisão, né? Se o elemento do nosso partido, do nosso grupo, comete um erro, colocamos panos quentes, não é bem assim. Os mais exaltados defendem com veemência o líder do seu partido, do seu grupo, ele jamais seria capaz de um erro dessa natureza. Mas se o outro líder do outro partido, do outro grupo, da outra religião, faz igual, mas exatamente igual, o céu desaba sobre ele, todas as condenações, todas as críticas, né, com a maior ênfase possível, porque ele tem o pecado de ser do grupo adversário. E o nosso juízo de valor está todo comprometido por essas paixões, por essas preferências, por esse sectarismo, mas sem constrangimento nenhum, sem nenhum tipo de limitação, né? E uma tristeza que nós, com essa coisa das redes sociais, da transparência, da multiplicação das telas, esse nosso lado vergonhoso, ele vem à tona de uma forma escancarada, aberta, né? E aí nós precisamos entender que a vida produz os seus opostos para depois nos aproximar em posição de complementariedade, para os fazê-los colaborar. Então, por mais difícil que seja para os 2 extremos entenderem que um dia, necessariamente por fatal lei biológica, estarão juntos, eles estarão. Há uma parte melhor de cada um, né? Diz o Baldi aqui, a solução não pode estar senão em uma recíproca depuração que elimine em cada um a parte de culpa. Sobreviverá aquilo que de melhor existe nos 2. Então, quando nós temos 2 polarizações, a pior parte de cada uma, de cada qual, será rejeitada pela história. Vai ficar como lixo da história. Mas a melhor parte, aqueles que realmente têm boa intenção em cada parte, em cada grupo, essa vai ficar. Essa vai se fundir com a outra e vai produzir algum elemento novo. Então, hoje nós temos uma parte que defende a ordem, e nessa defesa da ordem recai no arbítrio. Outra parte que defende a justiça social, mas nessa defesa da justiça social muitas vezes incorrem em interesses próprios, interesses de grupo, né? Em preferências pessoais. Nas religiões, todos prometem o céu, mas tem um céu particular, né? Tem um céu do prestígio, do aproveitamento dos recursos, do dinheiro. Os vendilhões do templo hoje estão bem vestidos, bem apresentados, aparecem na TV, fazem programas e exploram a religiosidade sem o menor constrangimento, da forma mais escancarada possível, né? Então, isso existe em qualquer ramo, seja no da política, seja no da religião, em qualquer que seja. Mas, para todos esses casos, qualquer um que se queira citar, o fenômeno será o mesmo. De cada grupo, a pior parte será deixada no lixo da história e a melhor parte, aquela que houver realmente boa intenção e verdadeira preocupação com o progresso,
essa será aproveitada em prol do benefício comum. Então, nós temos algumas conclusões aqui trazidas por o Baldi, nosso tempo está se esgotando, precisamos concluir. Nós reunimos aqui algumas notas importantes para pensarmos nessa polarização que nós vivemos hoje. Diz o Baldi, a política e o governo dos povos e exércitos será o último dos setores sociais em que poderá penetrar a doutrina do Cristo. Então, não nos iludamos. Na gestão pública, na gestão militar, o último setor da sociedade onde o evangelho vai penetrar para beneficiar é o da gestão pública e o da política e do governo dos povos. Então, é aí que ainda durante muito tempo vai predominar a astúcia, o engodo, a ilusão, porque faz parte da característica desse setor, né? Poderíamos dizer que a exploração da religiosidade é também um outro exemplo de difícil solução, né? O primeiro trabalho a ser feito para mudar esse estado de coisas, para superar essa polarização, é o de ajudarem-se uns aos outros, ajudar os justos a reconhecerem-se, a encontrar-se, a reunir-se. Eles já existem hoje, os justos, os homens de bem de todos os partidos, de todos os grupos, né? Mas estão escondidos, porque, em geral, humildes, estão afastados e espalhados, estão subjugados pelos menos escrupulosos e mais prepotentes. Então, nós vemos isso, por exemplo, no caso lá de Brumadinho, no caso agora lá do Rio Grande do Sul. Você viu sair gente do país todo, das mais variadas religiões, dos mais variados partidos, não queria saber opinião ou cor partidária ou religiosa, foi lá para ajudar. A preocupação era ajudar. Esses são os justos. Esses são os homens do futuro, homens e mulheres do futuro, que vão conseguir sobrepujar todas as diferenças e distinções sectaristas em prol do bem comum. Eles são os pioneiros, eles são os precursores desse movimento que depois se tornará geral, em que a melhor parte de cada grupo há de chegar à seguinte conclusão: escuta, esquece essas divisões, os problemas que nós temos pela frente são tão sérios, tão relevantes, tão importantes, que nós temos que superar essas diferenças e nos dar as mãos e resolver. Essa maturidade biológica da honestidade final, de rasgar as máscaras e de adotar a transparência, a honestidade como meio de vida, essa será a conclusão dessa polarização. Esse será o produto biológico desse ciclo de polarização que nós vivemos hoje. E outra coisa, para não provocar lutas de autodefesa e reações contrárias, é preciso nunca procurar conquistar poder humano algum, que nesse caso não interessa. Então, esse grupo dos homens do futuro, ele não vai disputar o poder humano material, partidário, junto com esses homens do passado. Esses que proclamam divisão são os homens do passado. É o velho que não consegue pensar num modo de vida diferente. Esses jovens, principalmente, que chegam trazendo a defesa da natureza, a proteção da natureza, a paz, a defesa da paz, e que sobrepõem todas as distinções humanas com vistas ao bem comum, esses não vão se preocupar em obter poder. No mundo de guerras de todos os gêneros, de todos contra todos, a qualidade mais urgente é aprender a aceitação de todos os pontos de vista também contrários. O absoluto respeito a toda ideia não prejudicial. Então, claro que eu não vou aceitar uma ideia de ódio, mas um modo diferente de, eu entendo a educação de um jeito X, você entende de um jeito Y, por que não podemos construir um jeito Z que aproveite essas duas contribuições? Ou por que elas não podem conviver
e uma parte da sociedade ser educada do jeito Z, outro do jeito Y, até que os resultados mostrem o melhor aproveitamento, né, de um método ou outro. Enfim, esse convívio com as diferenças, a aprendizagem desse convívio será fundamental para a construção de uma sociedade pacífica. Aqui e ali, em algum ponto do globo, diz o Baldi, começam a manifestar sintomas de mudança no método de vida. O movimento aparece entre os jovens, porque é através deles que a vida se renova. Eles procuram clareza, sinceridade, colocam a nu os problemas para resolvê-los, em vez de os esconder no silêncio. Os adultos são ainda da velha escola e preferem ocultar a verdade. Gente, os defensores do ódio, os defensores da divisão, do sectarismo, do conflito, são os velhos, são a velharia, são o passado que grita por não morrer, apegado aos últimos instantes de vida. O sol que nasce, a alvorada que surge, é a garotada de paz, é a garotada que sobrepõe todas essas divisões, que bota tudo isso no bolso para se juntar, para resolver, para construir o novo, o diferente e o melhor. Nós estamos testemunhando esse movimento a cada dia, a cada nova crise. E quanto maiores e mais graves crises surgirem, e elas surgirão, e elas virão, como diz o Baldi no volume Profecias, mas essas novas qualidades também florescerão nessa capacidade de articulação, de negociação, de pacificação. Os pacíficos, os fazedores da paz, os criadores da paz, serão chamados de filhos de Deus. Há título melhor, né, que se possa ter. E, finalmente, o estandarte é Cristo, o programa é o Evangelho, os princípios são imparcialidade e universalidade. O fim é a unificação, não para construir um poder central que se imponha, mas para formar um acordo entre pessoas diferentes. Então, que nos perdoem os sectaristas, os divisionistas, todos aqueles que amam a divisão e que acham que só no seu partido, no seu grupo e na sua religião existe a beleza, a certeza, a verdade, a correção, e que no grupo adversário existe apenas erro, mentira e perdição. Não, nós dizemos, esse pensamento é velho, esse pensamento é antigo, e o novo há de surgir, porque a noite um dia termina e a alvorada se manifesta e o sol se desponta no horizonte. Nós estamos vivendo exatamente esse movimento, esse momento, e todos aqueles que quiserem abrir seus corações e participar deles são bem-vindos. Não importa o passado, não importa o que errou, o que deixou de errar, a mensagem universal é de perdão, é de salvação universal, é de arrependimento, é de reparação do erro na construção de um mundo novo. É esse o convite que nos faz a obra de Baldi. É esse o movimento que nós sonhamos em poder participar, porque ele também não depende de idade física, ele depende de idade de coração, de abertura de coração. E nesse momento em que nós celebramos mais uma vez o aniversário e a memória de Pietro Baldi, nós renovamos esse convite para que todos se juntem conosco nessa grande corrente de paz e de amor. Que assim seja, perdoem-nos aí a extensão do horário, agradecemos mais uma vez a valorosa Escola Jesus Cristo pelo seu belo trabalho e pela sua grande contribuição. Muito obrigado, muita paz a todos.
Graças a Deus. Muito obrigado, Ju. Muito bem, doutor Flávio. Muito obrigado pela apresentação. A síntese é sempre uma ideia ubaldiana, né? Esse encontro, essa dissolução da oposição, dos dualismos pelo monismo também é uma ideia ubaldiana. Então, isso aí, eu acho que ficou claro. Eu acho que essa forma de simplificar esses conteúdos também é muito bom, né? Isso faz mais adesões a um pensamento bacana como esse, e é isso que nós estamos pretendendo com essas pequenas pílulas, né? Para poder disseminar esse pensamento. Que bacana. Bom, queria avisar que amanhã, às 8h30, lá na Escola de Jesus Cristo, nós vamos ter, às 8h30, numa sala de aula bem íntima, um encontro de poucas pessoas, mas vai ser divulgado aqui pela YouTube também, pelo canal da escola, um encontro com duas pessoas que foram assim muito importantes para o Pietro Baldi aqui no Brasil. A Leinha, né, viúva de Amaral, e a minha mãe, Hilda, vão estar as duas ali. Puxa vida, que beleza! Perguntas, e aí nós vamos... Leinha está preocupada, o que ela vai... Coisa da intimidade, coisa do dia a dia, a hora dele tomar café, a hora dele comer... como que era a conversa dele na intimidade. São essas coisas simples que vão ser uma conversa bem intimista, né? Que bacana, que bacana. Esse é um presente que só a Escola de Jesus Cristo pode nos oferecer, né? Essa memória viva, né? Memória viva. E são duas pessoas que estão para lá dos 90 e que nós temos que aproveitar isso, né? Sei que bom, né? E às 10 horas, meu irmão Celso, vai falar sobre a doutrina social de Cristo, também completando aqui o seu pensamento, né, que é a área social tão importante hoje em dia, que nós não podemos deixar de ter essa perspectiva, né? E aí que você vê a atualidade mesmo do pensamento baldiano, né? É uma coisa impressionante. Um legado desse que a Grande Síntese já vai fazer aí 90 anos, né? 90 anos. E estava mais jovem do que nunca, mais viva do que nunca. Está que nem a Leinha e a dona Hilda, né? É verdade. Então, as duas, muito bem. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Eu não sei se reparou no início ali da gravação, me perdi um pouquinho para pegar... Não, vou ficar da apresentação. Da apresentação, mas eu te ajudei, eu acho que eu ajudei a jogar a apresentação. Exato. Depois aí eu não sei se acerta, se consegue editar, não sei o que... Está tudo certinho. Eu só queria pedir a você fazer uma oração final para nós. Claro, vamos lá. Senhor, nós te agradecemos muito pela oportunidade de aqui estarmos participando dessa festa espiritual, dessa confraternização proposta pela Escola Jesus Cristo, dessa casa abençoada, desse pedacinho de céu na terra, né? Que uma história tão bonita, uma trajetória tão iluminada, tão produtiva, tão útil, tão benéfica, benfazeja à cidade de Campos, ao Brasil, ao mundo. E te pedimos que, nesse momento, amparados por essa corrente de amor, de paz, de alegria, possamos irradiá-la para todos os corações, para todos os que, nesse momento, viajam conosco na grande nave humana, para que essas correntes amorosas possam trazer alento, possam trazer esperança, paz, harmonia em todos os lares, em todos os corações. Que, a partir do Brasil, né, como coração do mundo, da pátria do Evangelho, que os nossos corações em prece possam irradiar essa força transformadora do amor
levando vibrações novas e benéficas à humanidade inteira, trazendo consolo, trazendo lucidez, despertando a amorosidade, a fraternidade universal. Que assim seja, que essa semente pequenina que plantamos juntos e agora, nessa noite, nesse evento, nessa semana de celebrações, possa crescer, possa frutificar, possa florescer, possa frutificar e possa saciar a fome de muitos de esperança e paz. Que assim seja, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, meu amigo. Muito bem. Obrigado, obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, Júlio. Tá bom? Vamos ter novos encontros. Se Deus quiser. Tudo Um abraço. de bom. Abraço a todos e principalmente as nossas queridas amanhã, tá bom? Um abraço apertado. Quiser. Você vai ver. Vou acompanhar. Vai tá ser. Bom? Abração, com licença. Um abraço.